Pessoal, tudo bem? Graça e paz. A gente deu uma desaparecida aí com as perguntas, né, do breve catecismo, mas a gente está de volta. Falar hoje com vocês aí já para a pergunta número 7. Pergunta que a gente estabelece aqui como que Deus promove, né, para que nós saibamos a respeito dos decretos dele. Pergunta 7: quais são os decretos de Deus? Antes de lançar a resposta prevista pelo próprio breve catecismo, esses decretos, quando a gente lê os textos, a gente vai perceber que a temática é a respeito da salvação. Como que Deus promove esse propósito dele, esse decreto dele a respeito de redenção, salvação, vida eterna, quem acessa esses privilégios e esses direitos, ok? Então, quando a gente vê a pergunta, ela fica ali um pouco solta no que diz respeito às respostas. Mas quando a gente vai lendo os textos, a gente percebe de certa forma isso. Então, essa pergunta ela vai girar em cima daqueles temas ali, como a predestinação, como o livre-arbítrio e também como a alternativa que é muito citada, né, como se fosse aí uma ação um pouco intermediária, adotada talvez aí pelos reverendos Hernandes e pelo reverendo Augusto Nicodemos. Foge os nomes aqui de vez em quando. Então, quando a gente fala aí a respeito dessa ideia de decretos, a gente entende que é uma linha que ela precisa ser seguida. E muitas vezes eu acho interessante, porque muitas vezes nós, os humanos, né, nós os pecadores, ficamos debatendo a respeito de uma linha ou outra, né, uma forma de pensamento ou outra. Mas quando a gente vê nos textos, eu não sei se as pessoas começam a debater isso e não pensam efetivamente nas partes envolvidas. Eu, de fazer a leitura aqui, imediatamente a parte que me chamou mais atenção, até porque para mim as outras duas situações são muito bem resolvidas, mas a parte que me chamou mais atenção é em relação à questão de que, uma ideia de predeterminação, né, uma ideia preconcebida de salvação, ela envolve uma pessoa que não deveria estar ali, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente lê os textos, você vai perceber que a, o livre-arbítrio ou a predestinação, aí no caso, ela recai sobre Jesus também. Então, quando você vê o texto, né, na hora que a gente fizer a leitura desse texto, eu vou destacar um pouco mais esse tema, mas eu achei ele tão importante que eu já estou até antecipando a ele aqui. Por quê? Quando lá no Monte da Transfiguração, Pedro aconselha Jesus a não descer da montanha, que eles fiquem por ali, o próprio Jesus já dirige-se a Pedro numa fala até um pouco mais ríspida: afasta-te de mim, Satanás. Por que isso? Porque Jesus tinha para ele a consciência de que ele mesmo estava predeterminado, predestinado a cumprir uma missão. Então imagina se ali naquele contexto Jesus se coloca de certa forma um pouco rebeldezinho e resolve colocar em prática, no sentido dele, o seu livre-arbítrio. Ah, eu vou escolher, vou fazer da maneira que meu pai determinou, mas não. Então, eu acho que assim, numa ideia de que, inclusive, Jesus veio para cumprir a ordem de Deus Pai, quanto mais nós que somos os principais privilegiados nesse propósito, né, nesses decretos todos, e que nós somos aqueles que não teríamos efetivamente nada para oferecer, a não ser a nossa miséria mesmo, o lixo da nossa existência, entende? Então eu acho que nesse contexto aqui, a gente ficar debatendo, né, e Paulo instrui isso, não vamos ficar debatendo sobre genealogia, não vamos ficar conversando a respeito de predestinação, de doutrinas, de outras coisas mais. Importa é o que? A gente falar a respeito de Cristo e Cristo crucificado. E ainda num patamar mais à frente de Cristo ressurreto, né, principalmente. Hoje eu estava estudando também um pouco a respeito da ressurreição, a diferença que existe entre a ressurreição
e a ressuscitação apenas. Então Jesus viveu, morreu, passou pela ressurreição, tudo isso para poder garantir por nós vida eterna. Mas é isso. Queria só comentar um pouco dentro dessa visão aí, para a gente poder parar de brigar e discutir a respeito dessas coisas, porque não leva a nada. Uma frente, muito provavelmente, não vai mudar a outra forma de pensar, e a gente acaba esquecendo, né, do fundamento principal, que é a morte na cruz, a redenção dos nossos pecados e a nossa condução à salvação pela morte de Jesus, ok? Os textos ali previstos, eles são, aqui eu vou tentar ler na sequência do que a Bíblia traz, Salmo 33, versículo 11. Ele é muito simples, não tem tanta coisa assim a pensar, olha só. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então não importa, pela eternidade, até quando, desde que começou e até quando finalizar, sabe-se quando vai finalizar, todos os intentos para todas as gerações, todas as pessoas, eles valem aquilo que Deus determinou. Deus é dono de todo o tempo, né? Deus é atemporal. Então, nesse sentido, ele sabe todas as coisas, ele tem domínio e conhecimento e soberania sobre todas as coisas. Então, a gente não tem nem que debater nada a respeito disso, como está previsto aqui no versículo 11 do Salmo 33. O próximo texto vai ser lá em Efésios, no capítulo 1, verso 11. Efésios, capítulo 1, verso 11. Deixa eu retomar aqui, porque eu tinha fechei a Bíblia aqui no caso. Esse texto, ele traz a seguinte informação, Efésios 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Se Deus é todo sabedoria e todo soberania, todo poder, todo graça e todos esses pré-requisitos aí de excelência, se Deus é tudo isso, nada melhor para nós do que a vontade dele. Então, se nós quisermos fugir disso aí, nós estaremos incorrendo em erro, ok? Então, é um fundamento importante aí. O outro texto, aí, ainda aqui em Efésios, virando a página, Efésios 2, os versículos 11, versículo 10, perdão. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, quando fala a respeito de para que somos feitos, para que somos criados, esse texto, de certa forma, ele até repete lá a pergunta número 1, que fala do fim principal nosso, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aqui ele fala, nos preparou, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, fazer a boa obra é a nossa vontade. Se a gente estiver desviando desse caminho aí, a gente está indo por um caminho que é a nossa própria escolha, nossa própria intuição, e a nossa intuição muitas vezes ela é falha, ok? Depois de Efésios, nós vamos para Atos 4, 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Aqui nós temos o seguinte: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, quando está falando a respeito de Jesus sendo enviado para a nossa redenção, ele passaria por duros momentos, passaria por momentos difíceis, momentos tenebrosos. Então, aqui, a previsão desse texto em Atos está falando justamente a respeito disso. O tempo ficou curto para esse momento, eu vou cortar o vídeo e sigo no vídeo seguinte. Então, você procura lá na grade a continuação desse processo nosso aqui, tá bom? Eu vou continuar explicando no próximo vídeo.